Os projetos educacionais devem conter um esforço concentrado das diversas esferas sociais, Estado, sociedade e escola. Neste segundo bloco do programa, continuamos nossa conversa com o professor Gaudêncio Frigoto. Professor, como o desenvolvimento do projeto social se relaciona com o projeto educativo? Olha, a melhor forma de explicitar isso é através de um exemplo, né? Ou de exemplos. Há uma relação total entre, digamos, a possibilidade do desenvolvimento educativo no sentido amplo e também no sentido específico da escola com o meio social. Eu estou aqui fazendo essa entrevista porque fui arrancado do meu meio social. Por quê? Porque na década de 60, eu morava no campo e lá no campo só existia a escola unidocente de 1ª a 4ª série. Então, todos os meus colegas que fizeram a escola comigo, que não saíram do campo, só fizeram a 4ª série. Então, olha que relação que você tem entre aquela sociedade e aquele mundo, digamos, da roça e a impossibilidade de seguir. Mas, ao mesmo tempo, naquela região só se falava um dialeto. Então, a própria escola era uma escola restrita. E a escola vai desenvolver a possibilidade de ir além do dialeto, então. E é por isso que a escola vai cumprir uma função, muitas vezes, mais ampla do que o próprio contexto da sociedade. Mas o contexto condiciona a própria escola. Isso falando do ponto de vista, digamos, de uma sociedade como a brasileira, que é uma diferença muito grande, ou havia ainda maior, entre cidade e campo. Quando a gente compara nações, então a gente se pergunta, por que, digamos, Itália, Alemanha, França, 99% dos jovens fazem a educação básica como direito? Hoje, esses países garantem a escolaridade gratuita até os 16 ou 18 anos. E por que no Brasil nós chegamos no século XXI, temos 13, 14 milhões de analfabetos, temos ainda um programa enorme de educação de jovens e adultos, cujo objetivo é acabar. Você fala nesses países em programa escolar de jovens e adultos, só é pensado em termos de educação continuada, mas não como repor o direito da escola básica. Então, há uma relação estreita, profunda, entre projeto social e projeto educativo. Professor, e o trabalho pode ser visto como um princípio educativo? De que forma? Essa é uma pergunta muito boa. As pessoas que nos ouvem podem se perguntar, mas como hoje pode ser entendido o trabalho como princípio educativo se há tanta degradação do trabalho, a precarização, superintensidade do trabalho? Em que sentido, então, o trabalho seria educativo? Aqui nós temos que fazer uma distinção entre trabalho e emprego. Trabalho é toda atividade humana que produz algo para responder a necessidades humanas. Todo dia a pessoa, mesmo que não tenha um emprego, trabalha. De várias formas. Então, nós também temos que distinguir o trabalho como princípio educativo e como princípio pedagógico. Pistrac, Freinet e outros pedagogos utilizaram muito a ideia do trabalho como princípio pedagógico. Para você concretizar um determinado conceito, se você o experimenta de uma forma ou outra, você o concretiza melhor. Então, o trabalho passa a ser uma forma de sedimentar e de testar os próprios conceitos da própria teoria. Colocar em prática o conhecimento. Sim, em definitiva, até que você não pratica uma ideia, essa ideia não tem muito sentido. Ela é uma ideia. Apenas uma ideia. E agora, o trabalho como princípio educativo, quando é pensado nos clássicos, como em Marx, Engels, Gramsci, tem uma outra noção. É uma visão muito mais de cidadania e de socialização. Todos nós somos um animal da natureza, né, evoluído, e um animal que come. Não há ser humano que possa prescindir de comer. Então, é deseducativo se desde a infância a gente não educa as pessoas a terem o direito ao trabalho e o dever ao trabalho. Gramsci dizia que se cria mamíferos de luxo exatamente quando se cria uma subjetividade, ou se socializa, se educa, às vezes inconscientemente, uma criança e um jovem, que o trabalho que cria os meios de vida é para os outros. Eu fico no lazer, eu fico
no trabalho intelectual e os outros que peguem na dureza. Então, o trabalho como princípio educativo tem uma dimensão política, uma dimensão ética, de que todos os seres humanos, desde a infância, têm que internalizar a ideia que se comem, tem que trabalhar. Isso nada tem a ver com a exploração do trabalho infantil, porque a exploração do trabalho infantil tem que ver que empregar crianças e explorar precocemente, porque se paga menos. Agora, uma criança, mesmo na escola ou em casa, aprender que se suja, limpa, é fundamental para não criar um apartheid social. Porque senão você vai criando seres superiores e seres inferiores. E é esta cultura que é muito forte na nossa realidade. Se a gente olha escolas, mesmo escolas públicas, eu encontro isso nas pesquisas, onde durante o dia estudam determinados grupos sociais, e surge e diz, não, a peãozada de noite limpa. Quem é a peãozada? O pessoal que vem, o trabalhador que vem, que já trabalhou o dia todo cansado, é tido como um ser humano inferior, que ele vai fazer aquela limpeza, porque eu fui educado a não limpar. Isso se reproduz dentro de casa. A classe média deseduca seus filhos, porque os cria muitas vezes como mamíferos de luxo e não os prepara sequer para a vida. E qual a proposta do ensino médio integrado? O ensino médio integrado, num texto que a gente escreveu e que a gente discutiu muito aqui com os professores aqui no Paraná e com os colegas da secretaria, ensino médio integrado, a gente diz, é uma travessia. Rigorosamente, dentro de uma concepção de educação integral, todo o ensino é integrado. Por quê? Porque o ensino integral, ele tem que dar conta de todas as dimensões da vida. A vida tem dimensões físicas, químicas, biológicas, culturais, estéticas, políticas, geopolíticas, geográficas, enfim, é a omnilateralidade, é uma palavra que vem do latim. É uma educação que tem que dar conta de todas as dimensões da realidade. Então, com o apartheid social que nós tivemos historicamente, condenar de um lado aqueles que vão pegar o duro ofício de transformar o trigo em pão, colher o trigo, colher a soja, fazer a casa, fazer o instrumento, fazer a roupa, esses um adestramento. E os outros, apartados, deseduca os dois, priva esses de uma cultura geral, de uma cultura básica, que é fundamental à dimensão técnica, e priva esses do domínio do mundo da produção, do mundo da técnica mais específica. Então, o ensino médio integrado é uma proposta, na verdade, de um ensino médio mais longo, mais de 4 anos, seria, dependendo, sistemas também podem fazê-lo de forma mais intensiva em 3 anos, onde articule e integre dimensões do mundo da ciência, da cultura, da produção, da técnica, com as dimensões políticas, sociológicas, da geografia, da física, da química, etc. Dentro disso que o senhor coloca, qual a importância do ensino médio integrado, então, para essa sociedade? Eu diria que é um horizonte a buscar, de tal sorte que um dia a gente não precisa usar a palavra integrado. Ensino médio como educação básica. E pensar, este é um direito de todos, como um direito de todos ter uma profissionalização. Tanto você quanto eu fizemos ensino superior, pós-graduação, e estamos aqui profissionalizados num campo específico. Mas o mesmo direito tem o marceneiro, o mesmo direito tem a pessoa que trabalha na escola fazendo a merenda escolar. Sim. Por que não pode ser uma pessoa doutora em alimentos? Oxalá que cheguemos a isso. Porque aquela pessoa tem que ser uma pessoa entendida como um ser humano inferior, que está atrás de um fogão e que não tenha que entender de política, de cultura, e sair de lá e ir para um teatro e ver um cinema. Então, este apartheid, o ensino médio integrado, é uma travessia para tentar superar, até porque as classes populares foram deseducadas, os próprios pais, a pensar que um ensino aligeirado, um adestramento, dá chance no mercado de trabalho. Nós temos hoje no Brasil um paradoxo aparente. Desemprego de 10%, milhares de jovens procurando emprego e falta de gente para preencher
os empregos na Petrobras, na Vale do Rio Doce e em outros espaços. Essa é uma produção social. Não temos que culpar os jovens que não têm, nós temos que exatamente interrogar que Estado é este, que nação é esta, que município é este, que sociedade é esta que produz este paradoxo inaceitável. Jovens que precisam do trabalho e do emprego e que a sociedade não lhes deu direito a isso. O ensino médio integrado tenta cobrir este vácuo. É uma tentativa, mas ele tem que ser entendido não como um adestramento, mas como entender a base da ciência e da técnica que estão em todas as profissões, dos serviços ao campo, do campo à indústria. Qual a concepção da escola unitária? Como que se configura esse projeto pedagógico? A escola unitária exatamente é uma concepção pedagógica, filosófica e ética. A escola unitária, ela briga por uma sociedade unitária. Mas como nós temos uma sociedade desigual, pelo menos nós temos que ter a ideia de que se crianças e jovens entram na escola com vida pregressa desigual, no percurso da educação básica, chegassem no final, tivessem a mesma qualidade de escola. Eu vou dar um exemplo comparativo. Se alguém de nós for hoje para a Espanha e for para Valença, por exemplo, fazer doutorado, mestrado, ou for trabalhar lá, e a gente quiser colocar o filho da gente numa escola pública, diz, não, vou colocar naquele bairro. Não, você não pode, por lei você não pode, você tem que colocar no bairro onde está, porque supostamente essa escola tem que ser da mesma qualidade do bairro a 30 ou 20, 15 quilômetros mais longe. Esta é uma sociedade onde cobra do Estado uma educação unitária, isto é, uma educação pública, universal, gratuita e unitária, e laica. Laica por quê? Porque se não é laica eu discrimino, o cara é judeu, não vai entrar aqui, o cara é do Esporte Clube Paraná, não entra porque o outro é do Atlético, não é mesmo? Então, a escola unitária, por isso que é um princípio pedagógico, um princípio científico e também uma visão ético-política. Trabalho, ciência, cultura e tecnologia. Como esses princípios aparecem na proposta do ensino médio integrado? Essa é a grande diferença e aqui há uma grande confusão na sociedade. Quando foi publicado o decreto 51/54, que exatamente fala do ensino médio integrado e tenta superar o decreto 2208, que radicalizou o dualismo da educação no Brasil, muitos professores entendiam a volta a 5692, que foi exatamente a perspectiva profissionalizante estreita, adestradora, da reforma educacional da ditadura. Como se fosse uma mão de obra para servir o mercado. E servir ao mercado e ainda servir de forma adestrada. Então, exatamente o ensino médio integrado articula ciência, trabalho e cultura, porque sem essa articulação, inclusive, a pessoa que vai exercer determinada atividade técnica pode violentar e trazer problemas para a sociedade e para ele. Vou dar um exemplo. Aqui no Paraná se usa muito agrotóxico, ou então nos animais se usa defensivos de carapaticida, etc. Isso tudo é veneno. Se a gente for ler aquela bula, a gente fica meio assustado. Como nós não temos a cultura da produção e o risco daquele veneno, nós usamos isso como usamos água. Então, toda a tecnologia que está apartada da cultura é um risco para a sociedade. Pior ainda, quando nós importamos a tecnologia e a pessoa que a usa não sabe ler. E ler não é juntar as letrinhas. Ler é interpretar. Paulo Freire nos ensinou isso. Ler não é juntar as letrinhas. O analfabeto, muitas vezes, analisa a realidade melhor que o que junta as letrinhas mecanicamente. Obviamente que o analfabeto tem o limite de juntar as letrinhas. Então, ciência, cultura e conhecimento ou estão integrados ou eles produzem um conhecimento precário. Professor, qual a diferença entre a educação profissional integrada e a educação integral? A educação integral, a palavra integral que é íntegra, né? Isto é,
Integral é aquela que pega todas as dimensões da vida. O ser humano não é só músculo, é mente. Então, integral, ela tem que dar conta a todas as dimensões da vida. E a educação profissional integrada, de qualidade, é aquela que está na perspectiva da educação integral e não uma educação focada unicamente para o mercado de trabalho ou focada unicamente por aquela ocupação. Este ser humano, jovem, criança, adulto, ele é um ser integral, é um ser completo e ele tem direito social e subjetivo de desenvolver todas essas dimensões. E se ele não desenvolve de forma integral, será um profissional limitado. Hoje, então, é muito complicado para um jovem que não tenha, por exemplo, uma inserção na literatura mundial, que não veja cinema, que não entenda de cultura mundial. O mundo é pequeno hoje. Eu vou dar um dado que é assustador para a sociedade brasileira. Nós perdemos por ano, que saem do Brasil, aproximadamente 160 mil trabalhadores em busca de emprego no mundo. Por que isso acontece, professor? Já vou adiantar, antes disso, eu vou dizer, esses 160 mil são os melhores qualificados. Bom, se esse cara não domina minimamente uma outra língua, vai sofrer muito lá. Mas se não domina minimamente os costumes, vai sofrer ainda mais. E por que saem? É porque nós somos ainda uma economia agroexportadora. Isto é, o emprego, mesmo emprego técnico, mesmo emprego qualificado, paga muito mal no Brasil. Um dado comparativo. O salário mínimo do Brasil é R$ 415. Este jovem indo para a Alemanha ou a Dinamarca e saindo daqui, fazendo o Cefet, saindo do Cefet e indo para lá para empacotar, é uma entrevista que eu vi de uma jovem, empacotar qualquer coisa. Lá ela ganha 1.000 euros, que são R$ 2.700. Mesmo comparando o custo de vida. Ela vai sobrar R$ 1.500 ou 1.000 e poucos reais por mês, o que aqui um jovem que sai do nível médio não tem. Então, esse é um problema da nossa economia. Nós somos uma economia que produz pouca ciência, pouca técnica e, portanto, o que nós exportamos vale pouco. O que nós importamos vale muito. Então, por isso, esses jovens buscam lá fora, como diz essa jovem, eu vivia num país do terceiro mundo e pagava as coisas como primeiro mundo. Aqui vivo num país de primeiro mundo e pago as coisas como primeiro mundo. É esta evolução de uma sociedade colonizadora, de estigma escravocrata, que temos que pensar, e a escola tem um papel, o professor tem um papel significativo. Educação cidadã não é um palavrão. Educação cidadã é antes o professor, o pai, enfim, o vereador, o poder público tem que exatamente ajudar a sociedade a que ela vá construindo esta mentalidade. Um país de primeiro mundo com direitos de primeiro mundo e não um país de terceiro mundo com preço de primeiro mundo. Ok. No próximo bloco, voltamos a conversar sobre o ensino médio profissional e a educação de jovens e adultos. Voltamos já.